landed in Brazil thinking that it is India. E 2 anos depois, Cabral veio até o Brasil achando que era a Índia. So we spoke first Portuguese, you know. Então a gente falou português primeiro, sabem? But Mas our languages are different. as nossas línguas são diferentes. Our faces are different. Nossos rostos são diferentes. Our nations are different. Nossas nações são diferentes. But we are all one in Christ. Mas nós somos todos um em Cristo. This is the heart of God Esse é o coração de Deus. from the beginning, E desde o início, that all the nations should worship Christ together. todas as nações deveriam adorar a Deus juntas. From Genesis. Genesis, from the book of Desde Genesis. Gênesis. This is the heart of God, you know. Esse é o coração de Deus, sabem? And tonight I'm going to speak with you. E hoje, nessa noite, eu vou falar com vocês. I'm going to speak with you about influence. Eu vou falar com vocês sobre influência. Since this is the cult of missions, E como esse é um culto de missões, and I'm going to talk to you what influence means. eu vou contar para vocês o que influência significa. Well, I'm not going to talk to you about the influence the world preaches. Mas eu não vou contar sobre a influência que o mundo prega. This is not the influence the social media preaches. Essa não é a influência que as redes sociais pregam. Why? Por quê? Because social media's influence is all about myself. Porque as redes sociais, a influência de rede social é tudo sobre mim. And Instagram is all about my story. E o Instagram é tudo sobre a minha história. Facebook is all about my history. E o Facebook é todo sobre o meu histórico. And this influence is very deadly. E essa influência é muito mortal. And this influence is very fake. E essa influência é muito falsa. Sometimes you would post a photo in Instagram, E às vezes você pode postar uma foto no Instagram and you might be thinking, e você pode até pensar: oh, nobody's liking my photo. Oh, nobody commented on my story. What's wrong with me? What's wrong with me? You know? nossa, ninguém curtiu minha foto, ninguém tá comentando no meu stories, ai, ninguém gosta de mim, o que tá errado comigo? This influence is fake. E essa influência é falsa. This influence is hypocritical. Essa influência é hipócrita. Because this influence worships me. Porque essa influência, ela adora a mim. This influence is all about my story. Essa influência é tudo sobre a minha This história. influence is all about my history. Essa influência é toda sobre o meu histórico. This influence is fake. Essa influência é falsa. But Mas the real significance and the definition for the word influence is given by the Bible. o real significado da palavra influência é dado pela Bíblia. The word of God gives the right definition for the word influence. A palavra de Deus dá a definição certa para a palavra influência. And this kind of influence E esse tipo de influência is long lasting. dura para sempre. And this influence E esse tipo de is influência everlasting. dura para todo sempre. This influence Essa influência is a blessing to the nations. é uma bênção para as nações. Before going into the word of God, E antes de entrarmos na palavra de Deus, I'm going to share with you an influential story eu vou compartilhar com vocês uma história de uma influenciadora, about a missionary sobre uma missionária who came to India que foi até a Índia and changed many of our lives. e mudou muitas de nossas vidas. Her name is Amy Carmichael. E o nome dela é Amy Carmichael. Does anybody know about her? Does anybody know? Alguém já ouviu falar sobre ela? Vocês conhecem ela? No? So No. Amy Carmichael is from the country of Ireland. Então, a Amy Carmichael, ela é originalmente da Irlanda. When she was 16 years old, E quando ela tinha mais ou menos 16 anos de idade, there was a revival meeting in her neighborhood. teve uma reunião de avivamento no bairro dela. And the preacher in the meeting E o pregador naquela reunião was preaching about God's heart for the nations. estava pregando sobre o coração de Deus para as nações. And the preacher was preaching about God's love for the nations. E o pregador estava pregando sobre o amor de Deus pelas Who will nações. go for God? Quem vai ir por Deus? Who will go for God the Father? Quem vai ir por Deus o Pai? Who will go to Africa? Quem vai ir para a Who África? will go to India? Quem vai ir para a Índia? And Amy Carmichael was listening to this story.
E Amy Carmichael estava ouvindo essa pregação. and she was moved by God's Spirit, E ela foi comovida pelo Espírito de Deus. and she decided to come to India. E ela decidiu ir até a Índia. And when she decided to come to India, E quando ela decidiu ir até a Índia, she bought a one-way ticket. ela comprou uma passagem só de ida. Do you know what one-way ticket means? E vocês sabem o que uma passagem só de ida Never significa? coming back home. Nunca voltar para casa. Nunca. Nunca nada. Entendeu? She bought a one-way ticket to India, Ela comprou uma passagem só de ida para a Índia. and she came to India. E ela foi até a Índia. One day she was praying to God. E um dia ela estava orando até para Deus. It was midnight, Era mais ou menos meia-noite. and it was raining. E estava chovendo. And she was praying to God. E ela estava orando para Deus. Oh, Father! Oh, meu Oh, Deus! Father! Oh, meu Pai! And she was crying. E ela estava chorando. Where are the souls? Cadê as almas? Where are the lost people? Onde estão os perdidos? You are the one who sent me to India. Você foi aquele que me mandou até a Índia. Where are the lost people? Onde estão os perdidos? And one little girl, E uma menininha, 6 to 7 years old, mais ou menos de 6 ou 7 she anos de came idade. running to the house of Amy Carmichael. Ela chegou correndo até a casa de Amy Carmichael. And the little girl was 6 to 7 years old. E a garotinha tinha só 6 ou 7 anos de And the idade. little girl was crying. E aquela garotinha estava chorando. There were, you know, her clothes were torn. E as roupas dela estavam rasgadas. There were scars on her face. Ela tinha cicatrizes no rosto dela. And there were blood marks on her face. Meu Deus. E tinham marcas de sangue no And- rosto dela. And she was crying in the night. E ela estava chorando ali na And noite. Amy Carmichael saw that girl. E Amy Carmichael viu aquela garotinha. Amy Carmichael went to that girl running E Amy Carmichael foi correndo até aquela and garotinha. asked that little girl, E perguntou para aquela garotinha: "Oh, my little girl, Oh, minha querida, what happened to you? o que aconteceu com você? Why are there scars on your body? Por que você está toda marcada? Why are your clothes torn? Por que as suas roupas estão rasgadas? What happened? O que aconteceu? What happened?" O que aconteceu? Both were crying. E Both were crying. as duas estavam chorando quando And elas the se little girl encontraram. replied, E a garotinha respondeu: "I am a temple prostitute, Eu sou uma prostituta do templo. and the priest in the temple is trying to rape and have sex with me. E os sacerdotes do templo estão tentando me estuprar e terem relações comigo. And I came running, saving for my life. E eu vim correndo para tentar salvar minha vida. I don't know where to go. Mas eu não sei para onde I ir. don't know who will save me. Eu não sei quem vai me salvar. I don't have parents. Eu não tenho pais. I don't have a family. Eu não tenho uma família. My life is nothing now. E a minha vida agora é nada. And Amy Carmichael held that little girl E Amy Carmichael segurou aquela garotinha and told that little girl, e disse para ela: "Oh, my little girl, Oh, minha querida, don't worry. não se preocupe. There is a God who will save you. Glória a Deus. Tem um Deus que vai te salvar. There is a God who will have a future for you. Tem um Deus que tem um futuro para você. There is a God who will give you a secure life for you. Tem um Deus que vai te dar uma vida segura. And that God loves you. E esse Deus te ama. And that God loves you with all of his life." E esse Deus te ama com todo o coração dele. And that day, Amy Carmichael adopted that little girl. E naquele dia, Amy Carmichael adotou aquela garotinha. After 35 years. E depois de 35 anos, After 35 years. e depois de 35 anos, Amy Carmichael adopted more than 1,000 girls. e a Amy Carmichael adotou mais de 1000 garotinhas. And through her life and mission, E através da vida dela e da missão dela, more than 10,000 people became Christians. mais de 10.000 pessoas se tornaram cristãs. One life, Uma vida, one decision, one choice uma escolha, changed many lives. mudou muitas vidas. This is influential life. Isso é uma vida de influência. This is influential life. Isso é uma vida de influência. This is powerful life. Isso é uma vida de poder. This is historical life Isso é uma vida que marcou a história, that changed my country. que mudou o meu país.
Let's turn to Mark's Gospel, chapter 14. E vamos até o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. We're going to learn a lot of lessons from another woman tonight. E hoje nós vamos aprender muitas lições de outra mulher nessa noite. Mark's Gospel, chapter 14, Marcos, no capítulo 14, por favor. verses 3 to 9. Do versículo 3 até o versículo 9. Mark's Gospel, Okay, chapter it 14, is here. verses Okay. 3 to 9. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros, e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. If you want to live this kind of life, E se vocês querem viver esse tipo de vida, if I want to live this kind of life, se eu quero viver esse tipo de vida, if the church here wants to this kind of life, e se a igreja aqui quer viver esse tipo de vida, if the church in Brazil wants to live this kind of life, se a igreja no Brasil quer viver esse tipo de vida, there are few things that we have to learn from this woman. tem algumas coisas que a gente tem que aprender a partir dessa mulher. And can you all please repeat after me? Influence. E vocês podem repetir depois de mim? Influência. Can you speak to each other? Influence. Vocês podem falar uns com os outros? Influência. And if you and I have to live this kind of influential lifestyle, E se eu e você, nós temos que viver esse tipo de estilo de vida influente, there are few things that we have to learn from this woman. tem algumas coisas que a gente tem que aprender sobre The essa mulher. first thing is secret devotion. A primeira coisa é devoção no secreto. Can everybody repeat after me? Secret devotion. E vocês podem repetir depois de mim, devoção no secreto. Can you speak to each other? Secret devotion. Vocês podem falar uns com os outros, devoção no secreto. Why am I saying this? E por que eu tô falando isso? Because this is going to be the final week of the Lord Jesus Christ. Eu tô falando isso porque essa é a semana final de vida de Jesus Cristo. And this final week, he wants to spend his best time with his disciples. E nessa semana final ele quer passar o melhor tempo com os discípulos After dele. 1 week, he's going to die and be resurrected again. E daqui uma semana ele vai morrer e ressuscitar. He only has less time to spend with his disciples. E ele tem muito pouco tempo para passar com os discípulos dele. And now Christ is in the village of Bethania. E agora ele está no vilarejo de Betânia. Bethania is 10 kilometers away from Jerusalem. E Betânia é mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. And Bethania is famous for one family. E Betânia é famosa por uma família. And the family is the family of Lazarus. E a família é a família de Lázaro. But Christ is not in the house of Lazarus. Mas Cristo não está na casa de Lázaro. Christ is in the house of Simon the leper. Cristo está na casa de Simão, o leproso. And he is sitting at the table. E ele está sentado à mesa. And he's sitting at the table to eat food, to have dinner, you know. E ele está sentado à mesa para comer algumas comidas, para poder jantar, Not sabe? the typical Brazilian table E não uma mesa brasileira, with full of churrasco, picanha, frango assada, né? acho que vocês conseguiram Não. entender. No. So when the people in the Middle East sat for the dinner, Então, quando as pessoas no Oriente Médio elas sentam para se jantar, they sat on the floor. eles se assentam no chão. Why? Sabe por quê? To have a long conversation Para poderem conversar por muitas horas and to have a good fellowship. e para terem muito tempo de comunhão. And Christ is with his disciples.
E Cristo está com os discípulos dele. Peter was there. Pedro estava lá, Andrew was there. André estava lá, And all the disciples were there. e todos os discípulos estavam lá. And Judas was there too. E Judas também estava lá. But Mas this is a room full of men. essa é uma sala cheia de homens. And the word says, E a palavra diz, a woman came into the room. uma mulher entrou naquela sala. That is not normal in that culture. E isso não é normal naquela cultura. That is not possible in that culture. Isso não é possível naquela cultura. Why? Sabem por quê? Because women were only there to serve in the kitchen Porque mulheres só estavam lá para servir na cozinha. and not to enter into the conversation. E não para entrar no meio da conversa. Not to break and enter into the room. E não para entrar no meio daquela sala. But this woman dared to enter into the room. Mas essa mulher se desafiou e entrou naquela Why? sala. Por quê? Because for this woman, Sabe? Porque para essa mulher, disciples don't matter. os discípulos não importavam. Men don't matter. Os homens não importavam. Peter don't matter. Pedro não importava. Culture don't matter. A cultura não importava. Society don't matter. A sociedade não importa. People don't matter. Pessoas não importam. Christ matters. Cristo importa. She entered into the room E ela entrou naquela sala to love Jesus Christ. para amar a Jesus Cristo. To show her love for Jesus Para Christ. mostrar o amor dela por Jesus And she's Cristo. not ashamed to do that. E ela não tem vergonha de fazer Oh, isso. what would Peter think if I enter into the room? Ai, o que que Pedro vai pensar se eu entrar naquela Oh, no, sala? what would men think if I enter into the O room? que que os homens vão pensar se eu entrar naquela sala? No. Não. I'm going to enter the room Eu vou entrar naquela because sala. my Christ is there. Porque meu Cristo está lá. My King is there. Porque meu rei está My lá. Lord is there. Meu Salvador está I lá. will enter into the room. Eu vou entrar naquela sala. Her faith was not pleasing to the men in the room. A fé dela não estava baseada nos homens daquela Her sala. faith was not pleasing to the men or disciples in the room. A fé dela não estava baseada nos homens ou nos discípulos naquela sala. Her faith was only pleasing to the Lord in the room. A fé dela estava somente baseada no Senhor dela que estava naquela sala. I'm not here to please you. E eu não estou aqui para agradar vocês. You're not here to please me. Vocês não estão aqui para agradar a mim. I'm not here to please pastor. Eu não estou aqui para agradar o pastor. You're not here to please any pastor. Vocês não estão aqui para agradar qualquer pastor. We are all here to please our Lord and King Jesus Christ. Nós todos estamos aqui para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Who is this woman? E quem é essa mulher? She broke the culture barriers. Ela quebrou as barreiras da She cultura. broke the cultural boundaries. Ela quebrou os limites daquela cultura. Who is this woman? Quem é essa mulher? Mark doesn't write about the identity of this woman, E Marcos não nos conta a identidade dessa mulher. but Mas John writes about the identity of the woman. João conta a identidade dessa mulher. It's in the John's Gospel, chapter 12. E está lá no Evangelho de João, no capítulo 12. John's Gospel, chapter 12, verses 3 to 5. Está no Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 3 até o 5. Can you read? Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um de seus discípulos... You see, we have the name Maria. Maria. Pode voltar. Então, vocês veem no versículo anterior que nós temos o nome dela aqui, Maria. Wow. Uau, Beautiful Maria. muito bonita essa Maria. She entered into the room. Ela entrou naquela sala, She doesn't care about Andrew. e ela não ligava para o André. She doesn't care about the disciples. Ela não ligava para os discípulos. She doesn't care about the men. Ela não ligava para todos os She homens. doesn't care about her own brother Lazarus. Ela não ligava nem pro irmão dela, Lázaro. She only cares about the Lord Jesus Christ. in the Ela room. só se importava com Jesus Cristo naquela sala. That's it.
E só isso. She broke the culture barriers. Ela quebrou as barreiras de cultura. She broke the cultural boundaries. Ela quebrou os limites daquela cultura. Why? Por quê? And how did she break the cultural norms? E por que e como ela quebrou as normas daquela Because cultura? she remembers Porque ela se lembrava that Christ is going to die. que Cristo iria morrer. She's going to miss him a lot. E ela vai sentir muita saudade dele. Oh, my God is going to go. Oh, meu Deus está indo. My king is going to go. Meu rei está indo embora. And she entered into the room E ela entrou naquela sala because of two reasons. por causa de 2 motivos. What are those two reasons? E quais são esses 2 motivos? Few days before, Alguns dias antes, she saw something marvelous. ela viu uma coisa maravilhosa. She saw something incredible. Ela viu uma coisa incrível. She saw something unbelievable. Ela viu uma coisa inacreditável. What is that? E vocês sabem o que é isso? Do you know? Vocês sabem o que ela viu dias antes? She saw with her own eyes her brother being raised from dead. Ela viu com os próprios olhos dela o irmão dela sendo levantado dos mortos. She saw the authority of Christ. Ela viu a autoridade de Cristo. She saw the authority of Christ. Ela viu a autoridade de Cristo. Authority over what? Autoridade sobre o quê? Authority over everything. Autoridade sobre tudo. Authority over every people. Autoridade sobre todas as pessoas. Authority over every man. Autoridade sobre todos os homens. And authority over all the world. E autoridade sobre todo o mundo. More than anything. Mais do que qualquer coisa. Authority over death and life. Autoridade sobre a morte e sobre a vida. For her, E para ela, only the authority of Christ matters. somente a autoridade de Cristo importava. Authority of the king matters. A autoridade do rei importava. She doesn't care if Herod is the king. Ela não liga se Herodes é o She rei. doesn't care if Nero is the king. Ela não liga se Nero é o rei. She only cares that Christ is the king. Ela só liga que Cristo é o rei. Christ is the king. Cristo é o rei. My dear friends, Meus queridos amigos, if you are like Mary, e se vocês são como Maria, if you are like Mary, se vocês são como Maria, if you are like Mary, se vocês são todos como Maria, Christ is your authority. Cristo é a sua autoridade. Christ is your authority. Cristo é a autoridade. Wherever you go, E onde quer que você you vá, go with the authority of Christ. você vai com a autoridade de Cristo. Whoever you speak Com to, quem quer que você fale, you speak with the authority of Christ. você fala com a autoridade de Cristo. Wherever you walk, E onde quer que você caminhe, you walk with the authority of Christ. você caminha com a autoridade de Cristo. For you, E para você, igreja, 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 casa do Abba, casa do Abba. For you, para vocês, for you, para você, Lula is not the king. Lula não é o rei. Bolsonaro is not the king. Bolsonaro não é o rei. Trump is not the king. O Trump não é o rei. Putin is not the king. Putin não é o rei. Christ is the king. Cristo é o rei. Christ is the king. Cristo é o rei do mundo. Christ is the king of Belo Horizonte. Cristo é o rei de Belo Horizonte. Christ is the king of Brazil. Cristo é o rei do Brasil. Christ is the king of Africa. Cristo é o rei da África. Christ is the king of India. Cristo é o rei da Índia. Christ is the king of Russia. Cristo é o rei da Rússia. Christ is the king of the world. Cristo é o rei do mundo. Paul E Paulo, traveled 32,000 kilometers. meu Deus, Paulo viajou 32.000 quilômetros. 32,000 kilometers. 32.000 quilômetros. Why? Por quê? Why? Por quê? For him, Herod is not the king. Porque para ele, Herodes não é o rei. Nero is not the king. Nero não é o rei. Christ is the king for him. Cristo é o rei para ele. He went to Ephesus. E ele foi até Éfeso. He went to Asia. Ele foi até a Ásia. He went to Greece. Ele foi até a Grécia. He went to Rome. Ele foi até Roma. Only to tell Nero, Só para falar com Nero. to tell Só para falar com ele that que
Nero, Nero, you are not the king. você não é o rei. You are not the Lord. Você não é o rei. Christ is the Lord. Cristo é o rei. Amy Carmichael traveled with this authority. E Amy Carmichael viajou com essa She autoridade. came to India. Ela foi para a Índia. She came to my country Ela foi para o meu país with this authority. com essa autoridade. Before Paul believed this authority, E antes de Paulo acreditar nessa autoridade, Maria believed this authority. Maria acreditou nessa autoridade. All these disciples E todos os discípulos comem. busy eating. Estão ocupados comendo. They don't understand now. E eles não entendiam naquela They hora. don't understand about the authority of Christ. Eles não entendiam sobre a autoridade de Cristo. Only Maria believes that. Só Maria acreditava nisso. My question to you is, E a minha pergunta para vocês é: where are the Marias? cadê as Marias? Where are the Amy Carmichaels? Onde estão as Amy Carmichaels? Who believes in the authority of Christ? Que acreditam na autoridade de Cristo. Who walks in the authority of Que Christ? caminham na autoridade de Cristo. My dear church, Minha querida igreja, the church is losing a lot of young people. a igreja está perdendo muitos jovens. The church is losing many girls. A igreja está perdendo muitas meninas. The church is losing many women. A igreja está perdendo muitas mulheres. What are you doing? E o que a gente tem feito? Where are the Marias? Cadê as Marias? Before Maria believed in this authority, E antes que Maria pudesse acreditar nessa autoridade, everybody, all the missionaries, todos os missionários, sabem? likes one verse in the Bible. A gente gosta de um versículo na Bíblia. And it is Matthew's Gospel, chapter 28, verses 19 and 20. E está lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20. You all know that verse, yeah? Vocês conhecem esse versículo, não conhecem? But Paul did not believe in that verse. Mas Paulo não acreditava naquele versículo. Maria did not believe in that verse. Maria não acreditava nesse versículo. They lived those verses. Eles viviam esses versículos. How? Sabem como? Before believing in verses 19 and 20. Antes de acreditarem nos versículos 19 e 20, Before living verses 19 and 20. antes de viverem os versículos 19 e 20, They believed in the above verse. eles acreditavam no versículo que está antes desse. Verse 18. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. First, they believed in this verse. E primeiro eles acreditaram nesse versículo. And they lived the next two verses. E eles viveram os versículos seguintes. Are you walking with the authority of Christ? Vocês estão caminhando com a autoridade de My Cristo? dear, my dear friends, Meus queridos amigos, the world is trying to control you. o mundo está tentando controlar vocês. Social media is trying to control you. As redes sociais estão tentando controlar vocês. Social media is trying to control your children. A rede social está tentando controlar as suas crianças. Just imagine. E só imaginem por um If you segundo. speak something about Christ, Se vocês falassem alguma coisa sobre Cristo, if you want to speak something about the love of Christ, e se você quer falar alguma coisa sobre o amor de Cristo, that Christ is King, que Cristo é o Rei, your connection will be cut for 1 week. Internet connection. meu Deus, a sua conexão com a internet vai ser cortada por uma semana. What do you do? E o que você faria? Oh, cadê meu telefone? Cadê meu telefone? They cannot control us Eles não conseguem nos controlar, because we are to be controlled by the word of God porque nós temos que ser controlados pela palavra de Deus and the Spirit of God. e o Espírito de Deus. Before believing the authority of Christ, E antes de acreditar na autoridade de Cristo, Maria made one thing as priority in her life.
Maria fez uma coisa como prioridade na vida dela. One thing as priority in her life. Uma coisa foi prioridade na vida dela. Before authority came priority. E antes de autoridade, vem a prioridade. Before authority came priority. Antes de autoridade, vem a prioridade. What is the priority? E qual é a prioridade? Luke's Gospel, chapter 10. E se a gente for lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Luke's Gospel, chapter 10, verses 38 to 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nos versículos 38 até o 42. Olha só, foi rápido. Quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faça todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária com o que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Before authority came priority. Antes da autoridade, veio a prioridade. What is the priority? E qual que era a prioridade? Not serving Christ. Não servir a Cristo. Not cooking for Christ. Não cozinhar para Cristo. Not welcoming for Christ. Não desejar boas-vindas a Cristo. For Maria, Para Maria, sitting at the feet of Christ, se assentar aos pés de Jesus, looking at his face, olhando para o rosto dele, listening to his word, ouvindo as palavras dele, loving his word, ou amando a palavra dele, walking his word. caminhando pela palavra dele. That is her priority. Isso é a prioridade dela. That is her priority. Isso era a prioridade dela. To sit at his feet, Se assentar aos pés dele, to look at his face, olhar para o rosto dele, fall in love with him every day, se apaixonar por ele dia após listen to dia, his word every day, ouvir as palavras dele dia após dia and walk according to his word every e day. caminhar pela palavra dele todos os dias. That is her priority, my Isso dear é a friends. prioridade dela, meus queridos That amigos. is her priority, my dear friends. Isso é a prioridade dela, meus queridos amigos. Church, Igreja, young people, jovens, girls, meninas, boys, meninos, fathers, pais, mothers, mães, your priority, a sua prioridade, your priority a sua prioridade is waking up early in the morning, é acordar mais cedo de manhã, sitting at the feet of Christ, se assentar aos pés de Jesus, looking at his word, olhar para a palavra dele, listening to his word, ouvir a palavra dele, learning from him, aprender por ele and loving him every day e amar a ele todos should os be your dias. priority. E isso tem que ser a sua prioridade. Singing is not your priority. Cantar não tem que ser a sua prioridade. Playing is not your priority. Tocar não tem que ser a sua Coming prioridade. to the church is not your priority. Vir para a igreja não tem que ser a sua prioridade. Preaching is not my priority. Pregar não é a minha prioridade. Sitting at the feet of Christ should be my priority. Me assentar aos pés de Jesus deve ser minha prioridade. Shut up. Calem-se. Shut up. Calem-se. Don't talk. Não falem. Early morning. Toda manhã. Sit at his presence. Se assente na presença dele. God, Deus, help me. me ajude. I need your help. Eu preciso da sua My ajuda. family needs your help. Minha família precisa da sua ajuda. My children need your help. Minhas crianças precisam da sua ajuda. Please. Por favor, I will be nothing without your help. eu não vou ser nada sem a sua My ajuda. family will be nothing without your help. Minha família não vai ser nada sem a sua My ajuda. relationship will be nothing without your help. Meu relacionamento não vai ser nada sem a sua ajuda. Jesus, Jesus, help me. me ajude. Help me today. Me ajude hoje. How many of you pray like this? E quantos de vocês oram assim? Early morning. Na manhã, What do you search for early morning, my dear friends? quando vocês acordam, o que vocês pesquisam por? What do you search? Pelo que vocês pesquisam? Your phone Seu celular? Vocês procuram pelo seu celular? or your Bible? Ou vocês procuram pela sua Bíblia? You know, I'll tell you. E eu vou contar pra vocês. You will only search for something which is expensive to you. Você só vai procurar por algo que é caro pra você.
And you will only search for something that is an idol for you. E você só vai procurar por algo que é um ídolo para você. What is your priority? Qual é a sua prioridade? What do you do when you wake up early in the morning? O que vocês fazem quando vocês acordam pela manhã? What do you search for? Pelo que vocês procuram? Priority. Prioridade. Priority. Prioridade. God's word should be your priority. A palavra de Deus tem que ser a sua prioridade. Sitting at his feet should be your priority. Se assentar aos pés dele tem que ser sua prioridade. Do you know that you are losing your children, my dear friends? E vocês sabiam que vocês estão perdendo suas crianças, meus queridos amigos? If you read God's word every day, Se você ler a palavra de Deus todos os dias, if you study God's word every day, se você estudar a palavra de Deus your todos os children dias, will look at you suas crianças vão olhar para você and they will study God's word. e eles vão estudar a palavra de Deus. And Maria, E Maria, for her, para ela, sitting at his feet is Se- her priority. se assentar aos pés dele é uma prioridade. Loving his face is her priority. Amar a ele é a prioridade dela. And this is her priority. E isso é a prioridade. First came priority, E primeiro veio a prioridade, and then came authority. e depois veio a autoridade. And then came authority, my E dear depois friends. veio a autoridade, meus And queridos then amigos. came authority. E depois veio a autoridade, meus I did queridos amigos. not come here with my authority. E eu não vim até aqui com a minha autoridade. From all the way from India to here, E todo o caminho da Índia até aqui it's very long. é muito longo. 3 days journey. É uma jornada de 3 I dias. came with the authority of Christ. Eu vim com a autoridade de Cristo. I have nothing to say. Eu não tenho nada para falar. I am nothing. Eu não sou nada. If God can bring me from there to here, Se Deus conseguiu me trazer de lá até aqui, and God can send you from here to there with his authority. Ele também pode enviar vocês daqui para lá com a autoridade dele. Amen. Amém? Amen. Amém. And after entering into the room E depois que ela entrou naquela sala, with the priorities to sit with Christ com a prioridade de se sentar com Cristo, and with the authority of Christ, com a autoridade de Cristo, and she brought into the room, e ela trouxe até aquela sala, she knows ela sabe that Christ is going to die, que Cristo vai morrer, that Christ is going to leave the earth. que Cristo vai sair da terra. She wants to give something best for him. E ela quer dar o melhor para ele. She wants to give something expensive for him. Ela quer dar algo caro para ele. She remembers that Christ is going to go now, Ela se lembra que, Cristo vai ir agora. and she goes back to her home, E ela volta até a casa dela and she searches for something best or expensive to give to Christ. e ela procura por algo de melhor ou algo caro para dar para Cristo. And she found an alabaster jar. E ela achou um vaso de alabastro. And she brought that alabaster jar E ela trouxe esse vaso de into the alabastro room. até aquela sala. Alabaster jar is 400 milliliters. E um vaso de alabastro é 400 ml. And the perfume's name is Pure Nard. E o nome do perfume é nardo puro. Pure Nard. Nardo puro, Okay? ok? And this is very expensive. E isso é muito caro. How much expensive? Mas quão caro? 300 denarii. 300 denários. 300 denarii. 300 denários. But before that, Mas antes disso, bro, you look so rich. amigo, você parece tão rico. Você mesmo. Yeah. Recebeu. He received it. What is the expensive perfume you have ever used in your life? Qual é o perfume mais caro que você já usou na sua vida? Não What? sei. Não sei. Não, mentira. 200 reais? Quantos? How much? Quanto custou? Você sabe, mais ou menos? No, you can be open, no problem. 700. 700? 700.
So the perfume what Mary brought E esse perfume que Maria trouxe is 300 denarii. é 300 denários. Back in the time of Christ, E naquela época de Cristo, 1 denarii is a day salary, um denário é um dia de salário. and 300 denarii becomes a year salary, E 300 denários é basicamente um ano de trabalho. almost year salary. Quase um ano de trabalho. If we calculate that mathematics to now currency, E se a gente calcular essa matemática para os dias de hoje, it's almost 14,000 reais. é quase 40 mil reais. Muito caro, né? Very expensive. Muito caro. And can you guess where this perfume is from? E vocês conseguem adivinhar de onde que esse perfume é? Índia, gente, Índia. So, this perfume's name is Jetamasi. Jetamasi. Tá, e o nome desse perfume é Jetamasi. So back then, to transport this perfume from India to Jerusalem was quite expensive, you know. E naquela época, para transportar esse perfume da Índia para Jerusalém era muito caro, sabem? And this is only grown in the Himalayas of India and Nepal. E esse perfume ele só cresce no alto das montanhas do Himalaia, ali na Índia e no Nepal. And now it's very cheap. It's not that much expensive. E hoje em dia é até barato, não é tão caro assim mais. Because now the transportation is very easy, yeah? Porque agora o transporte é muito fácil. And back then, this was very costly. E naquela época isso era muito caro. And she brought that 400 milliliters of alabaster jar. E ela trouxe aqueles 400 ml num vaso de alabastro. My dear friends, Meus queridos amigos, my dear friends, meus queridos amigos, my dear church, minha querida igreja, she did not open it. ela não abriu o She vaso. broke it. Ela quebrou o She vaso. broke it. Ela quebrou o She vaso. broke it. Ela quebrou o vaso. Why? Sabem por quê? Why? Por quê? Not even one drop for her. Nenhuma gota para ela. Everything for Christ. Tudo para ele. Everything for Christ. Tudo para Cristo. From top to bottom. Do topo até o From head to toe. da cabeça até a For ponta my dos pés. Christ. Pro meu Cristo. For my King. Pro meu rei. She believes that Christ is King. Ela acreditava que Cristo era rei. That he must be anointed. E que ele tem que ser ungido. He must be E anointed. que ele tem que ser ungido. Anointed. Anointed é ungido. Anointed. You know, Ungido. in the Old Testament, kings used to be anointed. E no Velho Testamento, os reis costumavam ser ungidos. And she believes. E ela acreditava And she is the only one que ela era a who única believes que that acreditava Christ is her king. que Cristo era o rei dela. She is to be, and Christ is to be honored. E Cristo tem que ser honrado. Christ is to be worshipped. Cristo tem que ser adorado. From head to toe. Da cabeça até a planta dos The pés. oil is spreading all over to the body. E o óleo está escorrendo pelo corpo And she inteiro. brought something expensive to her king. E ela trouxe algo caro pro rei dela. Nothing for her. Nada para ela. Everything for her. Everything for him. Tudo para ele. And John says, E João disse, when she broke the jar, quando ela quebrou aquele vaso, the perfume spread all over the room. o perfume se espalhou por toda aquela sala. That's not just perfume, my dear friends. Isso não é só perfume, meus That's queridos not amigos. just perfume, my dear friends. Isso não é só perfume, meus queridos That's not amigos. 14,000 reais, my friends. Isso não é 40 mil reais, meus queridos That's her amigos. love for Christ. Isso é o amor dela por That's Cristo. her sacrifice for Christ. Isso é o sacrifício dela por I Cristo. want to show my love for my Christ. Eu quero mostrar o meu amor pelo meu I want Cristo. to show my sacrifice for my Christ. Eu quero mostrar o meu sacrifício pelo meu Nothing Cristo. matters to me. Nada importa para mim. Nobody matters to me. Ninguém importa para mim. Only Christ matters to me. Somente Cristo importa para Only mim. worshiping Christ matters to me. Somente adorar a Cristo importa para mim. My dear friends, Meus queridos amigos, what is Christ asking you? o que Cristo está te pedindo? Christ is not asking for 14,000 reais. Cristo não está te pedindo 40 mil reais. Christ is not asking for perfume. Cristo não está pedindo seus perfumes. Christ is asking something expensive to give it to him. Cristo está te pedindo coisas caras para dar para Ele. What is expensive to you? E o que é caro para você? What is expensive to you? O que é caro para você? Your life, Sua vida? your work, Seu trabalho? your money, Seu dinheiro? your properties, Suas propriedades? your cars. Seus carros?
You cannot buy him with money. Você não consegue comprar ele com dinheiro. You cannot buy him with your status. Você não consegue comprar ele com seu status. You cannot buy him with anything. Você não consegue comprar ele com nada. You only have to surrender him. Você só tem que se render a ele, Everything. a tudo, Your mind, dar tudo para ele, Your sua body, mente, seu corpo, your heart, seu coração, your everything. seu tudo. What is expensive to you? E o que é caro para You know você? it, my dear friend. Vocês sabem, meus You know amigos. it, my dear friend. Vocês sabem, meus Give it amigos. to him. Dê isso a Give ele. it to him. Dê isso a Give ele. it to him. Dê isso a ele. Give it to him. Dê isso a ele. Why? Sabem por quê? Because Porque that can become an idol. porque isso pode se tornar o seu ídolo. You know why I'm saying all this? E vocês sabem por que eu estou dizendo Because todas for essas coisas? somebody in the room, Porque para alguém nessa sala, for somebody in the room, para alguém naquela sala, for somebody in the room, para alguém naquela sala, Christ is not expensive. Cristo não é caro. He doesn't want to show his love for Christ. Ele não quer mostrar o amor He dele para doesn't want to Cristo. sacrifice for Christ. Ele não quer sacrificar-se He por doesn't Cristo. want to live for Christ. Ele não quer viver para Cristo. He was only using Christ. Ele só estava usando a Cristo. You know who he is? E vocês sabem quem é esse? Você sabe? Vocês Do sabem? you know who he is? Vocês sabem quem é For esse? somebody in the room, Para alguém naquela sala, money was more expensive to dinheiro era mais caro do que Cristo. Who is that? Vocês sabem quem é esse? Who is that? Vocês sabem quem é esse? Who is that? Vocês sabem quem é esse? Judas. 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 No love for Christ. Não amor por Cristo. No sacrifice for Christ. Não, nenhum sacrifício por Cristo. No affection for Christ. Nenhum afeto por No Cristo. living for Christ. Não tinha nada para viver. pra Only Cristo. religion. Só religião. Only religion. Só religião. He walked with Christ. E ele caminhou com Cristo. He ate with Christ. Ele comeu com He Cristo. saw Christ. Ele viu a Cristo. He performed the miracles with the authority of Christ. Ele performou milagres com a autoridade de Cristo. But he never believed in Christ. Mas ele nunca acreditou em Cristo. Are there Judas in this room? E será que a gente tem Judas nessa sala? You can be Judas E você pode ser Judas. if you put anything above Christ. Se você coloca qualquer coisa acima de Cristo. I can be Judas. Eu posso ser Judas. You can be Judas. Você pode ser Judas. And Maria, E Maria, when she was showing her love for Christ, quando ela estava demonstrando o amor dela por Cristo, the room is filled with the perfume. a sala se encheu com perfume. And the room is filled with her love. E a sala se encheu com o amor dela. But some people did not like. Mas algumas pessoas não gostaram. Some people were angry. Algumas pessoas ficaram bravas com ela. Oh! Ah, Why are you wasting this expensive perfume for Christ? por que você está desperdiçando esse perfume tão caro com Cristo? Why are you wasting this perfume? Por que você está desperdiçando esse You perfume? can sell this perfume Você pode vender esse and perfume. you can give it to the poor. Você pode dar ele aos pobres. You know who that is? E vocês sabem quem que é esse? You know who that is? Vocês sabem quem que é esse? You know who that is? Vocês sabem quem que é esse? Judas. 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 My dear friends, Meus queridos amigos, if you truly love Christ, se vocês amam Jesus if you want to verdadeiramente, truly show your love for Christ, se vocês querem mostrar o seu amor por Cristo if you verdadeiramente, truly want to show your love for Christ like Mary, se vocês querem demonstrar o seu amor por Cristo verdadeiramente como Maria, you know what is the consequence? vocês sabem qual que é a consequência? You know what is the consequence? Vocês sabem qual que é a consequência? Persecution. Perseguição. Persecution from where? E perseguição de onde? Persecution not from the outside. E perseguição às vezes não de fora. Persecution not from the world. Perseguição não do mundo. Persecution not from the unbelievers. Perseguição não dos que não acreditam. Persecution from your own family. Perseguição da sua própria família.
This is the story from the beginning, my dear friends. Essa é a história desde o início, meus queridos amigos. This is the story from Genesis. Essa é a história de Gênesis. You know Abel? Vocês conhecem Abel? You know Abel? Vocês conhecem Abel? Who killed Abel? Quem matou Abel? Cain? Caim? Who is Cain to Abel? E o que Caim era de Abel? Irmão. 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 Who killed Christ? Quem matou a Cristo? His own people. As pessoas dele. The greatest problem for the church, E o maior problema da igreja, not only in Brazil, não somente no Brasil, in India, na Índia também, in all over the world, e no mundo inteiro, the greatest threats for the church as maiores ameaças para a igreja is inside the church. estão dentro da igreja. Why did Paul write 13 letters? Por que Paulo escreveu 13 cartas? Why did Paul write 13 letters? Por que Paulo escreveu 13 cartas? To protect the church from within. Para proteger a igreja dela mesma. Listen to me, my dear friends. Escutem a mim, meus amigos. There are Judas in this room. E tem Judas nessa sala. Christ is calling you. Cristo está te chamando. Christ is calling you. Cristo está te chamando. Give your life to Christ. Dê a sua vida para Cristo. Don't play Christianity with him. Não brinque de ser cristão com Ele. Don't play religion with him. Não brinque de ser religioso com He's Ele. asking your life. Ele está pedindo pela sua vida. He's asking your everything. Ele está pedindo pelo seu tudo. Listen to me now. E escutem a mim agora. If Judas is in this room, Se Judas está nessa sala, if Judas is in this room, se Judas está nessa sala, if Judas is in this room, se Judas está nessa sala, Maria is in this room too. Maria também está nessa sala. Oh, Maria. Oh, Maria. Christ knows your life. Cristo conhece a sua vida. You have lived for Christ. Você viveu para Cristo. You have sacrificed many things for Christ. Você sacrificou muitas coisas para Cristo. Christ knows it. Cristo conhece. Christ values it. Cristo valoriza isso. Why? Sabem por quê? Because you love him. Porque você ama You Ele. love him. Você ama Ele. There are many Marias in this room. E tem muitas Marias nessa There are sala. many Marias in this room. Tem muitas Marias nessa sala. And God willing, E Cristo está God disposto. willing, E Cristo está disposto. there are going to be many Marias from this church. Terão muitas Marias dessa igreja. There are going to be many Marias from this city. E terão muitas Marias dessa cidade. There are going to be many Marias from this country. E terão muitas Marias desse país. There are going to be many Marias from this church. E terão muitas Marias dessa igreja. Amen. Amém? Amen. Amém. Can you all please stand up? Nós podemos nos levantar agora, por favor? If there is a Judas in this room, E se tem Judas nessa sala, there is a Maria in this room. tem Maria nessa sala também. And when Maria was showing her love for Christ, E enquanto Maria estava demonstrando o amor dela por Cristo, showing her sacrifice for Christ, demonstrando o sacrifício dela por Cristo, showing her love for Christ, mostrando o amor dela por Cristo, you know who stood for her? vocês sabem quem testemunhou por ela? You know who talked for her? Vocês sabem quem defendeu ela? You know who fought for her? Vocês sabem quem lutou por ela? You know who stood for her? Vocês sabem quem se levantou por ela? Jesus Christ. Jesus Cristo. In all the conversation, E em toda a conversa, she did not speak one word. ela não falou nenhuma palavra. You know who spoke for her? Vocês sabem quem falou por You ela? know who fought for her? Vocês sabem quem lutou por ela? You know who stood for her? Vocês sabem quem se levantou por ela? Jesus Christ stood for her. Jesus Cristo se levantou por ela. Shut up, Judas.
Cale-se, Judas. Shut up, Judas. Cale-se, Judas. Don't talk much. Não fale muito. She knows that I am the king. Ela sabe que eu sou o rei. She knows that I'm going to go. Ela sabe que eu estou indo. She did the best thing for me. E ela fez a melhor coisa por She mim. did the best thing for me. Ela fez a melhor coisa por mim. Christ gave testimony for her. Cristo deu testemunho por ela. Christ stood for her. Cristo se levantou por ela. My dear friends, Meus queridos amigos, this is the story of the church. essa é a história da This igreja. is the story of the church. Essa é a história da igreja. Rome has gone. A Roma já acabou. Turks have gone. Turks. Turks. Yeah, Turks. Muçulmanos. Sim. Muçulmanos já se foram. Vikings have gone. You know Vikings? 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 No. Holland. Ah, Vikings, yeah? Vikings, they're gone. Yankees já se foram. Hitler has gone. Toda a literatura já se foi. Nazis have gone. Já foram todos. Nazis have gone. Nossa, os nazistas já se foram. Hitler has gone. Hitler já se foi. Lula is going to die. Lula vai morrer. Bolsonaro is going to O die. Bolsonaro vai morrer. Trump is going to die. Trump vai morrer. My prime minister is going to die. Meu primeiro-ministro vai morrer. Church will be here. E a igreja ainda estará aqui. Who is going to fight for church? E quem vai lutar pela Who is igreja? going to stand for church? Quem vai se levantar pela igreja? Who is going to give his testimony for church? Quem vai dar o testemunho dele pela igreja? Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Cristo. Don't fear, my dear friends. Não tenham medo, meus queridos Don't amigos. fear, my dear friends. Não tenham medo, meus queridos amigos. Christ defeated everything. Cristo vai lutar por todos. Christ defeated everything. Cristo vai lutar por tudo. Christ defeated everything. E Cristo já ganhou tudo. And more than anything, E mais do que qualquer coisa, Christ defeated death and life. Cristo derrotou a morte e a vida. Are you ready, igreja? E vocês estão prontos, Are igreja? you ready, the church? Vocês estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? If this is a serious question. E essa é uma pergunta séria. If you seriously love Jesus Christ, Se você ama Jesus Cristo if seriamente, you seriously show your love for Jesus Christ in Brazil, se você mostrar o seu amor por Ele de forma séria, persecution is going to come. a perseguição vai vir. Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? They can kill me. Eles podem me matar. They can kill her. Eles podem matar a ela. They can kill you. Eles podem matar vocês. But they cannot kill the truth. Mas eles não podem matar a verdade. They cannot kill the church. Eles não podem matar a We igreja. are here. A gente está aqui. We are here. A gente está aqui. We are here. A gente está aqui. We are going to be here. A gente vai estar aqui. We are going to be here. A gente vai continuar Because aqui. we are the church. Porque nós somos a We igreja. are the church. Nós somos a We igreja. are the church. Nós somos a The igreja. victorious church. A igreja vitoriosa. We will be influential. A gente vai ser We influenciador. will be influential. Nós vamos ser In influenciadores. Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, In Minas Gerais. em Minas Gerais, In Brazil. no Brasil In India. e na Índia In também, Russia. na Rússia And to the ends of the earth. e até os confins da terra. My dear friends, Meus queridos amigos, the church is in need of many missionaries. a igreja está precisando de muitos missionários, But there are no missionaries. mas não tem missionários. Who will go? Quem vai ir? Who will go? Quem vai ir? The young people don't want to go. Os jovens não querem ir. The men don't want to go. Os homens não querem ir. The women don't want to go. As mulheres não querem ir. Who will go? Quem vai ir? Who will go, my dear friends? Quem vai ir, meus queridos amigos? Where are the Marias? Cadê as Marias? Where are the Amy Carmichaels? Cadê as Amy Carmichaels? Who will go? Quem vai ir? The world is dying. O mundo está morrendo. The Brazil is dying. Brasil está morrendo.
Your friends are dying. Seus amigos estão Your morrendo. family is dying. A sua família está morrendo. How is your heart responding? E como é que o seu coração está respondendo a isso? The love of Maria spread the whole room. E o amor de Maria espalhou-se pela sala inteira. Did your love influence your family? E o seu amor influencia a sua família? Did your love for Christ influence your children? Seu amor por Cristo influencia suas crianças? How many of you are going to colleges? Quantos de vocês estão na faculdade nesse momento? Colleges, schools, colleges. Faculdades ou escolas? You can raise your hand. Podem levantar suas mãos. Is your love influencing your friends? E o seu amor está influenciando seus amigos? How many of you are going to work? E quantos de vocês estão indo ao trabalho? Podem levantar suas mãos também. Is your love for Christ influencing your friends? O seu amor por Cristo está influenciando seus amigos? What kind of a Christianity are you living? E que tipo de cristianismo você está vivendo? Christ is not cheap. Cristo não é barato. Christ is not cheap. Cristo não é barato. Christ is not cheap. Cristo não é barato. My Christ is expensive. Meu Cristo é caro. Please Por favor, tell your children. contem para suas crianças. Teach your children. Ensinem as suas crianças. Teach your children. Ensinem as suas crianças. Sons, Seus filhos, daughters. suas filhas. We are Christians. Nós somos cristãos. We are Christians. Nós somos cristãos. We are Christians. Nós somos cristãos. We are here to influence the world. Nós estamos aqui para influenciar We o are here mundo. to influence the world. Nós estamos aqui para influenciar o mundo. We are here to influence our friends. Nós estamos aqui para influenciar nossos amigos. We are here to influence our family. Nós estamos aqui para influenciar nossas We famílias. are here to influence the enemies. Nós estamos aqui para influenciar nossos inimigos. We are here to influence the world. Nós estamos aqui para influenciar o mundo. Are you Mary? E vocês são Maria Or are you Judas? ou vocês são Judas? Who are you? Quem são vocês? Close your eyes, my dear friends. Fechem seus olhos, meus queridos amigos. This is the gospel. Esse é o Evangelho. This is the gospel. Esse é o Evangelho. Christ wants to raise up many Marias from this church. Cristo quer levantar muitas Marias dessa igreja. Christ wants to raise up many disciples from this church. Cristo quer levantar muitos discípulos dessa igreja. Christ wants to raise up many disciples from this nation. Cristo quer levantar muitos e muitos discípulos a But partir dessa are you nação. ready? Mas vocês estão Are prontos? you ready for the persecution? Vocês estão prontos para a perseguição? Examine your life. Examinem suas vidas. What is your life like? Como é a sua vida? Who are you secretly devoted to? E quem você está se entregando no secreto? Who are you loving? Quem você está amando no secreto? This is the time, my dear friends. Esse é o tempo, meus queridos The amigos. church needs a lot of leaders. A igreja precisa de muitos The líderes. church needs a lot of missionaries. A igreja precisa de muitos missionários. Oh, young people. Oh, meus jovens. Christ loves you. Cristo ama vocês. Christ has a great purpose for you. Cristo tem um grande propósito para vocês. Christ has a good future for you. Cristo tem um grande futuro para So vocês. that you could live for Him. Para que vocês possam viver para Ele. So that you would love Him. Para que vocês possam amar a Ele. Don't search for love in the world. Não procurem pelo amor no mundo. Don't search for love in Instagram. Não procurem pelo amor no Instagram. Don't search for love in social media. Não procurem por amor nas redes Search sociais. for real love in God's word. Procurem pelo verdadeiro amor na palavra de Christ Deus. loves you, my dear friend. Cristo ama vocês, meus queridos Oh, my amigos. church. Oh, minha igreja. Serving is not your priority. Servir não tem que ser sua prioridade. Singing is not your priority. Cantar não tem que ser sua prioridade. And cooking is not your priority. Cozinhar não é sua prioridade. Sitting at the feet of Christ and loving Him is your priority. Se sentar aos pés de Jesus e amar a Ele, essa é a sua Examine prioridade. your life. Examine a sua vida. Think of your life. Pensem na sua vida.
Christ has died for you Cristo morreu por você, so that he can give his life to you. para que ele pudesse dar a vida dele para And você. you can give your life to him. E você pode dar a sua vida para ele. Bad life Mal vida and sinful life. e uma vida pecadora. Give something expensive to him. Dê algo caro para He ele. will make it beautiful. Ele vai fazer aquilo muito Live bonito. with a life of mission. Viva a vida de missões. Live with a life of influence. Viva uma vida de influências. Thank you, Father, Muito obrigada, meu Pai, for this wonderful time. por essa noite maravilhosa. Thank you for reminding us Muito obrigada por nos relembrar that Christ is the ultimate authority. que Cristo é a autoridade maior, That we have to live for him. que nós temos que viver por Ele. We have to be influential for him. Nós temos que ser influenciados por Ele. There are many people dying without knowing Christ. Tem muitas pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo. There are many friends of ours dying without Christ. Tem muitos amigos nossos que estão morrendo sem conhecer a Cristo. Help us to pray for them. Ajude-nos a orar por eles. Help us to share Christ with them. Ajude-nos a compartilhar Cristo com so eles, that always we live a life of mission. para que eles possam sempre viver uma vida de missões. Thank you, Father, Muito obrigada, for Pai, the sacrifice of Christ. pelo sacrifício de Cristo. Help our lives. Ajude a nossa vida. Help so that we could love Jesus Christ with all our hearts. Ajude para que nós possamos amar a Jesus Cristo com todo o nosso For the coração, glory of the King and the kingdom. para a glória do reino e do rei. In Jesus' name we pray. E no nome de Jesus nós oramos. And all the people of God say amen. E todas as pessoas de Jesus dizem amém. Amen. Thank you. Aleluia. Muito obrigada. Eu encontrei o meu tesouro.